Às vezes nós nos preocupamos, com o número de fiéis, de católicos, que parece diminuir, ou pelo menos diminui o número daqueles que participam da vida celebrativa da igreja. Mas não devemos ter medo. A igreja foi sempre e sempre será um pequenino rebanho no meio deste mundo. Pequeno, porém, chamado a testemunhar com toda a força, com toda a convicção, o amor de Deus, a misericórdia de Deus que salva e liberta o homem. É um pequenino rebanho chamado a ser no meio desse mundo imenso e na grande maioria contrário ao Evangelho, chamado a ser sal. No mundo de uma vida insossa, de uma vida sem sentido, onde as pessoas, muitas delas não encontram mais sentido para a sua existência, para a sua vida, ou colocam o sentido da sua vida em coisas que depois decepcionam. No meio deste mundo, nós somos chamados então a sermos o sal que dá sabor. Pequenino rebanho, uma pequena porção, a herança de Deus, chamada a testemunhar o amor de Deus no meio deste mundo. Assim como o sal, E nós não precisamos ser um número muito grande para podermos salgar ou dar sabor ao mundo. Basta que nós tenhamos convicção, basta que nós tenhamos fé e acreditemos em Deus, confiemos nas suas promessas. Mesmo pequenino, um número pequeno, poderemos contaminar o mundo, contagiar o mundo com amor, com a misericórdia de Deus e com a alegria que vem do Evangelho. Assim como o sal colocado na panela, é uma pequena porção. Se você for cozinhar uma panela, botar 1 quilo de carne na panela e colocar 1 quilo de sal, tem quem coma, Não precisa colocar sal do mesmo tanto da comida na panela para que ela fique com sabor. Basta um pouquinho, mas é aquele pouquinho colocado naquela panela imensa que vai dar sabor, àquela alimentação. Assim é o cristão no mundo, assim é a igreja. Um pequeno rebanho, mas que vivendo a sua fé no dia a dia, testemunhando o amor, a sua misericórdia, consegue contagiar o mundo. É assim também você na sua família, chamado a ser sal, Lá na sua família, com a sua vida, com a sua fé, com a sua oração, com o seu testemunho de bom cristão, lá, mesmo que seja você sozinho, padre, na minha família, só eu que rezo, só eu que vou à igreja. Continue indo, continue rezando, porque lá você será o sal, que irá dar sabor, se você viver a sua fé e testemunhá-la com convicção. Você será um pequenino rebanho, um ponto muito pequeno, mas que vai transmitir grandes coisas para a sua família, Então, não precisamos ter medo. O que nós precisamos é confiar em Deus, confiar que não estamos sozinhos, confiar que Ele cumpre a sua promessa. Ele é fidedigno, Ele é digno de fé, Ele é digno de confiança, Então, o que deve nos manter de pé é a fé, é a confiança em Deus. Assim o povo de Deus tantas vezes também, nos momentos difíceis, nos momentos de provações, sempre eles se voltavam para a sua história. É o que nós ouvimos também da primeira leitura. O povo que olha para trás e percebe que em todos esses momentos Deus estava com ele, Deus permaneceu fiel à sua promessa, e isso lhe dava força para retomar o caminho, para continuar a sua missão. É isso que nós precisamos também um pouco olhar para a nossa história e perceber a ação de Deus na nossa vida, perceber que somos pequenos. O povo de Israel era a menor das nações, não era um povo grande, mas percebia a presença de Deus na sua vida, e eles continuaram então a missão, continuaram fiéis ao Senhor, a Deus, porque percebia que não estava sozinho, mas Deus ia com eles no seu caminho.
no seu caminho. É isso que nós precisamos, né? Precisamos fazer essa experiência do quanto Deus nos ama e o quanto Ele está conosco. E tendo a certeza, a convicção que nos vem pela fé, né, de que Deus está conosco, nós mesmos, poucos e pequenos, seremos capazes de testemunhar a grandeza do amor e da misericórdia de Deus pelos homens. Então, esse primeiro convite, não ter medo, não ter medo. E para não ter medo, é preciso confiar em Deus. Se a gente confia só na gente mesmo, se confiarmos só nas nossas forças, ou no nosso número, né, porque somos muitos, nós vamos desanimar, porque no fundo somos poucos. A gente se engana achando que somos muitos, mas somos poucos e pequenos. Então, não é o número de católicos no mundo, né? Não é a sabedoria dos católicos, né? Mas é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a força, é o poder de Deus agindo em nós, né? São Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que sou forte, porque na minha fraqueza, na minha pequenez, se manifesta a força e a grandeza de Deus. Então, que nos deixemos conduzir pelo Senhor. O Senhor também nos convida, no Evangelho de hoje, a sermos vigilantes, a estarmos atentos. Então somos esse rebanho também atentos à presença e às manifestações do bom pastor que é Jesus Cristo, né? Vigilantes, ele diz, estejam atentos, né? Aquele que é colocado por Deus, né, à frente do seu povo, né, que tem uma missão, é preciso estar vigilantes, né, atentos para perceber os sinais de Deus. Mas isso aqui vale para todos, né? Quando Jesus está falando isso, Pedro diz, Senhor, está contando isso só para a gente ou é para todos, né? Aí Jesus vai dizer, é para vocês e é para todo mundo também, né? De modo especial para vocês, né? E hoje tenho que pegar isso aqui de modo especial para mim. Hoje celebramos, né, o dia também da vocação sacerdotal, o dia do padre. Então é sobretudo para nós, né? Estarmos atentos, vigilantes, prontos, né, para perceber a ação de Deus na nossa vida e podermos agir também. Agir também. Então, a vigilância para percebermos a presença de Deus que vem, que virá um dia no final dos tempos, mas que continuamente vem e bate à nossa porta, né? Quantas vezes talvez Deus já tenha vindo e tenha passado despercebido na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Deus que vem a nós através da palavra nos ensina, Deus que vem continuamente também através da igreja para nos conduzir, para nos orientar, para nos dirigir a sua palavra. Deus que vem na pessoa do pai, da mãe, que nos aconselha, né? Deus que vem na pessoa de um irmão, de uma irmã necessitada e que pede socorro, que pede uma ajuda, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Então, estar atentos, porque diz, o Senhor virá como um ladrão, que vem no momento oportuno. O ladrão é esse, né? Ele vem no momento oportuno, ele espera o momento certo de agir, né? Deus espera, vem no momento oportuno, não no sentido que fica esperando a gente cometer um erro para ele chegar de uma vez e poder nos condenar. Não é nesse sentido. Mas Deus vem no momento oportuno para agir na nossa vida. E se a gente não estiver atento, a gente não vai conseguir perceber a sua presença. A gente não vai conseguir perceber a sua chegada. E Ele vem e passa. Vem, como Ele diz, eis que estou à porta e bato. Às vezes o Senhor bate na porta da nossa vida, né? Através de pessoas, de situações que acontecem, até às vezes situações dolorosas, de sofrimentos, e a gente, muitas vezes, por não estar atento, acabamos não percebendo esta presença. Então, vigiar, orar, né? É através da oração. Quantos santos, né, perceberam essa presença de Deus no momento de silêncio, no momento de oração. Nós precisamos disso, precisamos de momentos de silêncio, precisamos de momentos de oração para perceber a presença de Deus na nossa vida. Nós somos rodeados de barulho, de muita confusão, né? E Deus está na brisa suave e leve que passa. E às vezes nós não percebemos isso. Então, vigiar, estar atentos, não por medo do Senhor chegar e nos castigar, mas por medo, né,
de não perceber a presença de Deus. Santo Agostinho dizia, né? Eu tenho medo que o Senhor passe na minha vida e eu não perceba. O nosso medo tem que ser esse. Não do Senhor chegar e me pegar no erro para me castigar. Não deve ser esse o nosso medo. Mas ter medo de não perceber a presença de Deus na nossa vida. Ter medo de que Deus venha, bata na porta da minha vida, na porta da minha casa, e eu não perceba e Ele passe, né? E eu perca, então, esta graça da sua presença. Então, que nós possamos, de fato, abrir o nosso coração, né, para acolher essa presença do Senhor. Um outro ensinamento, só para encerrar, é, então, essa disponibilidade de servir. Ter a certeza de que nós também, que de modo especial para nós, padres, né, que assumimos uma missão, mas também para aqueles que têm uma missão na família, né? Temos a consciência de que nós nesse mundo estamos aqui como servidores, somos administradores dos bens de Deus, e que um dia Ele pedirá conta a mim de como eu conduzi a minha missão na paróquia, né? Se eu estava ali pronto, de rins cingidos, né? Pronto para servir, prontos para dar o alimento certo e na hora certa ao povo de Deus, né? E o alimento certo é a palavra, o alimento certo, a Eucaristia, ao povo faminto da palavra e da Eucaristia, né? Então, nós somos apenas administradores, né? Você também na sua família, você é administrador. Eu não sou dono da paróquia, não sou dono da igreja, sou apenas um servo. E no final Jesus diz assim, quando você terminar tudo, né, que não precisarem mais de você, você diga assim, sou um servo inútil, fiz apenas o que devia fazer, né? Mas, mesmo servo inútil, né, limitado, pequeno, precisamos ser fiéis ao Senhor. Ter consciência de que somos administradores do bem do Senhor. E assim como Deus pedirá conta da minha missão, pedirá conta da missão de cada um de nós, né? De como você conduziu sua família. Você concebe a sua família como um dom de Deus, uma graça de Deus, que Deus confiou para que você possa conduzi-la bem, né? Você está administrando bem a sua família, segundo a vontade de Deus, não segundo a sua, porque é um dom de Deus, né? Assim como eu não posso administrar a paróquia segundo a minha vontade, na família, na missão onde Deus confiou a cada um de vocês, vocês não podem, eu não posso fazer segundo as minhas vontades, mas administrar bem, ser um administrador bom e fiel, é administrar segundo a vontade do Senhor, e esse Senhor é Deus. Por isso, vigilantes, atentos, fortalecidos pela fé, pela esperança em Deus, devemos pedir esta graça de sermos bons e fiéis administradores, né, daquilo que Ele confia a cada um de nós, sobretudo da nossa vida. Como você está administrando a sua vida? A vida não é sua, a minha vida eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Um dia o dono dela vai pedir conta. Como você viveu, né? Foi uma vida de doação. Você usou a sua vida, você usou os dons que o Senhor lhe deu para enriquecer no céu, para juntar tesouro no céu. E o tesouro no céu nós juntamos à medida que nós doamos, que nós nos entregamos. Para o mundo é diferente, né? Para o mundo ser rico é arrecadar para si, tirar dos outros para si. Diante de Deus nós enriquecemos quando nos esvaziamos e nos entregamos e nos doamos pelos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.